No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Bora lá então para o quadro. Show! Vamos lá então, ó. Questão agora 92. Esta questão é a questão número 92. Questão número 92. E ela envolve propriedades periódicas. Não só propriedades periódicas, não só propriedades periódicas, porque ele coloca outros contextos aí associados na questão. Mas olha para você ver, ó. Xenônio não combina, não reage. A gente está cansado de ouvir isso lá quando a gente aprende sobre a regra do octeto. Só que em determinadas condições, e eu já te explico isso quando eu te falo de regra do octeto e quando eu te falo de ligações químicas, em determinadas condições normalmente de alta energia e com elemento de elevada eletronegatividade, o xenônio consegue sim fazer ligações químicas. Por exemplo, se você reagir o xenônio com o flúor, você vai conseguir formar compostos de xenônio e flúor, como por exemplo XF2 ou XeF4, ok? E por que isso acontece? Bom, o flúor tem diversas características e uma delas ele tem uma eletronegatividade altíssima. O que é eletronegatividade? É a capacidade de atrair para si elétrons em uma ligação química. O flúor, na escala de Pauling, é o maior valor. A escala de Pauling vai até 4. O flúor é o valor de eletronegatividade 4. Ele é o que tem maior eletronegatividade. Então, mesmo que o xenônio não tenha tendência natural a doar ou a compartilhar elétrons, o xenônio vai conseguir emprestar um par de elétrons dele, fazendo uma ligação covalente. Já aqui quero fazer uma observação que a galera erra às vezes. Embora isso aconteça, o xenônio fica com uma camada de valência maior do que 8 elétrons. Nós estamos acostumados a ficar com 8 elétrons de valência, o que a gente chama de regra do octeto. O xenônio, quando se combina, ele excede o octeto, é o que a gente chama de octeto expandido. Então ele vai ficar com 10, com 12 elétrons, dependendo da quantidade de ligações que ele fizer. E tudo bem, não tem nenhum problema. Não é o natural para ele, mas ele consegue sim fazer isso. E qual que é a propriedade do xenônio, do flúor, que explica isso? A sua elevada eletronegatividade. Eu vou voltar para as alternativas. E você percebe que aí fala de densidade. Flúor não tem uma elevada densidade assim, tá? Lembrar que densidade é uma propriedade que vai para o centro e para baixo na tabela periódica. O elemento mais denso conhecido é o ósmio. Condutância é o inverso da resistência. Então, se o cara tem uma baixa resistência, ele tem uma elevada condutância. Quem tem uma elevada condutância são os metais, não é o caso. Eletronegatividade, sim, o flúor tem uma elevada eletronegatividade. Estabilidade nuclear, cuidado filho, cuidado. Você pensa em regra do octeto, você pensa em estabilidade. Né? Quando você pensa em regra do octeto, você pensa em estabilidade. Mas não é estabilidade de núcleo, não. Estabilidade de núcleo tem a ver lá com a radioatividade, tá? Que é um fenômeno que acontece no núcleo do átomo a fim de tornar o núcleo que é instável em um núcleo estável. Um núcleo instável vai começar a emitir partículas e radiação até se tornar estável. E o último aí é a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição não infere diretamente na ligação química e mais especificamente na ligação química do xenônio com o flúor, tá bom?